João 17, somente o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por poder chegar na tua casa e nessa noite ter até o privilégio, a oportunidade de ouvir a tua palavra. E por meio dela, o Senhor fale conosco aqui e console, exorte, edifique a tua igreja aqui presente. Mas também, Senhor Deus, se tiver até alguém precisando da salvação em Cristo Jesus, que o Senhor também possa ter compaixão, misericórdia e também alcançar alguma alma perdida aqui, Senhor. E para isso, eu peço a tua graça, a tua direção e o poder do teu Espírito Santo, que ele me ajude nessa noite, Senhor Deus. Por favor, abençoa também a irmã com as crianças ali, e que o Senhor também possa usar ela também da mesma forma, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Então, continua, Senhor Deus, nos dirigindo e abençoando, Senhor Deus, o culto, especialmente nessa parte da mensagem, Senhor Deus. Por favor, é isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A voz está um pouco diferente, né? Mas sou eu, tá? Fiquei um pouco gripado, irmãos, e até agradeço os irmãos pelas orações e tudo. Tive que ficar em casa uns dias, né? Me recuperando, estou bem melhor, graças a Deus. E agradeço aos irmãos que oraram e têm orado por mim. Eu agradeço desde já, tá bom? Irmãos, esse trechinho aqui do capítulo 17 do Evangelho de João, o título, né, que colocaram aqui é a oração sacerdotal de Jesus, que é quando Jesus ele até intercede, né, pelos seus discípulos, e até nessa oração dele ele inclui até aqueles que ainda vão ser salvos, né? Lembrando que na pessoa de Jesus, né, em toda a história, ele foi o único que reuniu na sua própria pessoa 3 ofícios, tá? Jesus é rei, Jesus ele é profeta e Jesus ele é sacerdote. Tá bom? Esses 3 ofícios reunidos, a única pessoa, ele é a única pessoa que possui esses 3 ofícios nele mesmo, né? Rei, profeta e sacerdote. E aqui, né, na sua função de sacerdote, ele está fazendo essa oração, né, intercessória. E ele começa dizendo assim, né? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, né? Pai, é chegada a hora. É interessante, irmãos, que nesse Evangelho de João, se você ler ele atentamente, vai chegar um trecho em que Jesus vai começar a dizer assim, não, ainda não é hora. Isso começando da própria casa dele, os irmãos dele, né? Olha, rapaz, por que tu não te manifesta no mundo, né? E aqui no livro do Evangelho de João, é o único evangelho que vai apresentar 3 Páscoas, Jesus participando de 3 Páscoas, né? E uma das Páscoas, né, que Jesus tinha que se apresentar, ele não queria ir, a princípio, com seus irmãos. E seus irmãos, rapaz, por que tu fica aqui? Porque tu não manifesta ao mundo? Ele diz, a minha hora não é chegada. E em vários outros momentos, ele diz, a minha hora não é chegada. E quem ouvia isso, né, talvez não entendeu, né, mas ele sabia o que ele estava falando. E chega nesse exato momento aqui, que é alguns dias que antecedem a sua crucificação, a sua morte, aí ele diz, né? Pai, é chegada a hora. Isso aqui talvez seja até tema de uma futura mensagem, né?
a hora certa, né? Mas mais para frente. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele... preste atenção aqui que no versículo 2, o Senhor Jesus começa a falar dele, mas na terceira pessoa. Ele diz, né? Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele, né? Ele está falando dele mesmo, de Jesus, tá? De ele, Jesus, conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, irmãos e amigos, aqueles que nos visitam nessa noite, o ser humano em si, ele tem várias necessidades. Tem as suas necessidades materiais, tem as suas necessidades espirituais, mas uma das maiores necessidades do ser humano é buscar a vida eterna. E muitos como é que eu vou dizer, nessa ânsia de buscar a vida eterna, eles até cometem certos erros, né? Alguns procuram buscar a vida eterna, né? Ter uma boa alimentação. Eu não estou dizendo que isso é em vão, não. É bom você alcançar a longevidade aqui. Mas lembra que a vida eterna, a verdadeira vida eterna, melhor dizendo, a verdadeira vida eterna não é nesse mundo, é fora dele. É fora dele. E Jesus é a única pessoa que pode dar a verdadeira vida eterna. E muitas pessoas talvez já até ouviram falar disso, né? Mas não reconhecem. E a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, tá bom? Então, que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E aí, versículo 3, aparentemente soa como uma definição de vida eterna, né? Porque ele vai dizer assim: e a vida eterna é esta. E aqui não é definição de vida eterna. Ele não está definindo vida eterna. Vida eterna é isso. Ele não está fazendo essa definição, tá? Mas, assim, o que leva a alguém a entender, pode dizer, a vida eterna é esta, 2 pontos. Não, não é definição de vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui ele se coloca aqui na terceira pessoa de novo, né? E eu quero parar aqui nesse trecho do versículo 3, né? E começar fazendo uma pergunta para vocês aqui, né? O quanto você conhece de Deus? O quanto você conhece de Deus, né? Para pensar um pouquinho. Tem muitas pessoas, irmãos, eu não sei você, mas quando eu comecei a me entender por gente, e isso não tem como a pessoa dizer assim, eu vim conhecer, ouvi falar a respeito de Deus na minha adolescência ou na minha juventude, né? Não. Eu acredito aqui que todo mundo já teve um entendimento a respeito de Deus logo quando criança. Eu lembro pequeno, né? Tipo uns 4, 5 anos, né? Que a gente vai começar tendo uma... Pelo menos comigo foi assim, né? Você vê que o menino de hoje é mais cedo, né? Mas por 4, 5 anos eu comecei a me entender como gente nesse mundo. E eu comecei a ter um entendimento a respeito de Deus através até da minha mãe, né? Me fazendo medo. Lá em Manaus, irmão, chove, sabe? Mas, infelizmente, assim, não é como aqui, né? A chuva daqui é fraca e tal, né? E lá, irmãos, a chuva lá é dilúvio mesmo. E é com trovão e tudo, né? E eu lembro que na nossa primeira casa era alvenaria embaixo e madeira em cima, né? E coberta de alumínio, zinco, irmãos. A minha infância, né?
eu cresci ouvindo, né, a chuva no barulho do alumínio, sabe? E aquilo ali era música para meus ouvidos. Tem gente que se dormir hoje assim, não consegue dormir, porque o barulho não deixa, né? Mas para mim é música, sabe? O barulho gostoso, sabe? E pá, e tal. E aí sem poder ir pra rua para brincar e tal, e brincando em casa, não sei o que, chovendo, né, mano? Menino, te aquieta, te aquieta. Olha, Deus vai brigar contigo, né? Eu que Deus que nada, irmão. Aí o trovão. Aí eu, o olhão, né, regalado e o coração. Olha aí, ó, Deus brigando contigo. Aí eu ia me aquietar, sabe? Ai, Deus existe mesmo. Rapaz, é interessante, meu irmão. Deus vai já brigar contigo. Aí vinha o trovão. Rapaz, terminava já de falar, meu irmão, o trovão via, sabe? E aí nisso assim eu fui começar a ter um entendimentozinho, assim, que existia Deus. Que existia Deus. E às vezes comecei com os pais, né? Fazendo medo para as crianças, como minha mãe fazia comigo, né? Só que com o tempo a gente vai crescendo, vai te desenvolvendo e tal, vai amadurecendo, e essa compreensão a respeito de Deus, ela vai também aumentando. Mas talvez não chegue numa compreensão nítida, clara para muita gente. Eu vou dar 3 exemplos para vocês aqui. Primeiro, o exemplo de Jó. Jó 42:5, Jó um homem experiente, um homem já de idade, mas chega aqui no versículo 5 do capítulo 42 de Jó, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir. Só de ouvir. Jó, um homem experiente, já de idade, mas ele conhecia alguma coisa a respeito de Deus somente de ouvir. Ou seja, e é interessante que o versículo não termina. Isso aqui eu vejo nesse versículo aqui, irmãos, 2 etapas da vida de Jó. 2 etapas na vida de Jó. Que antes, ele fala aqui, né? Por isso que ele fala, eu te conhecia só de ouvir. É o antes de ele ter a experiência pessoal dele com Deus. Qual é a experiência pessoal, né? De perder os seus bens, seus filhos, perder a saúde do seu corpo. Ele passou pela essa experiência. E é interessante que a Bíblia não diz, né? Se foi meses ou ano que ele levou dessa forma, mas o fato é que ele teve experiência com Deus. Agora olha só, primeira parte, eu te conheci só de ouvir. Depois que ele teve a experiência dele com Deus, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, aumentou ou não aumentou a compreensão de Jó a respeito da pessoa de Deus? Porque ele teve a sua experiência pessoal. E assim várias pessoas, irmãos, crescem, né? Envelhecem e tem uma compreensão rasa, distante a respeito da pessoa de Deus. Mas quando tem alguma experiência na sua vida, e às vezes até de uma tragédia, como foi aqui a de Jó, essa compreensão a respeito de Deus aumenta, como aumentou aqui a Jó. Mas o que eu quero frisar para os irmãos aqui é somente a parte antes da experiência dele. Eu conhecia só de ouvir. Quantas pessoas nesse mundo aí, irmão, de mais de 8 bilhões de pessoas? A gente não sabe quantos bilhões conhecem a respeito de Deus só de ouvir. E talvez não tiveram ainda uma experiência com Deus. E, portanto, o que permanece para eles é esse conhecimento raso a respeito de Deus. Só de ouvir. É um falar aqui, às vezes é um crente na família que tem, né? Que é aquele chato, né? Que é conhecido. Não, lá vem aquele tio, né? Ou aquele irmão, né? Que crente é chato, vai começar a falar de Bíblia, de Deus, e que as pessoas até correm, né? Parece que a gente voltou até para o tempo de Jesus, né? Com lepra, né? Quando chegava um leproso assim, todo mundo corria. E em muitos lugares, quando chega, né? Na família, não estou falando de fora, não. É na família, visitando um tio, uma tia, né? Mal cumprimento. Oh, tudo bem? Não, eu tenho que sair. E inventa compromisso, né?
que é porque não quer ouvir. E continua ainda, né, distante de Deus. Mas vamos lá, segundo exemplo. Conhece de se relacionar, de ter um relacionamento com Deus. Aí é diferente. João, capítulo 10, e o versículo 14, o Senhor Jesus diz assim, ó: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Olha só, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Então, se o conhecem, é porque tem o quê? Relacionamento. Pegando aqui, ninguém cria não, né? Só o Francisco, né, que não está aqui, né? Francisco é irmã Cátia, né? Tem essa experiência, né? De tanto lidar com... Lá tem, irmão? Ovelha lá? Cabra, né? Tem vaca e tudo. E de tanto estar ali, né? No trato do dia a dia, ela acaba conhecendo até pela voz. Pela voz. Porque relacionamento. E esse relacionamento que o Senhor Jesus aqui tá, ó, eu conheço as minhas ovelhas, cada uma, e elas me conhecem. Então isso é o quê? É relacionamento. Olha só outro exemplo de Atos, capítulo 17, o versículo 22 e 23. Atos, capítulo 17, o versículo 22 e 23, diz assim... lembrando só o contexto para você entender bem aqui, o apóstolo Paulo ele estava aqui na cidade de Atenas. E a cidade de Atenas era uma cidade muito idólatra. Na cidade, em a maioria das ruas, tinha estátuas, né? Imagens de ídolos, né? Dedicadas a deuses. E o Paulo, chegando nessa cidade, foi a primeira coisa que chamou a atenção dele, que era uma cidade idólatra. Idolatrava muitos deuses, mas teve um em particular que chamou a atenção do apóstolo Paulo. E é justamente esse trechinho aqui, Atos, capítulo 17, do versículo 22 e 23. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, era um lugar de reunião, né? Disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, né? E com certeza tinha imagens, tinha coisas penduradas que remetiam à idolatria a deuses, né? Que faziam lembrança a deuses. E observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E é interessante, irmãos, aqui, que diferente ali do Jó, né, que conhecia somente de ouvir falar. E eles aqui, na realidade, eu li até o versículo errado para vocês. Desculpa. Eu pulei uma aqui. Na realidade é o 4:13. Mas deixa aí marcadinho aí que nós vamos voltar para cá. 4:13, que é em relação ainda ao conhecer de se relacionar. Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ou seja, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha voltado para o céu, e só o fato de Pedro e João, né, falarem, o modo de falar deles levou as pessoas a verificar que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, eles tinham relação com Jesus, relacionamento. Isso indica, irmãos, uma pessoa que tem comunhão com Cristo, comunhão com Deus. O seu modo de falar entrega a Ele. Aonde ele vai,
As pessoas identificam. Por quê? É o seu comportamento. Ah, esse aí conhece a Deus. Irmãos, é convivência, né? Convivência. É interessante que quando você vai convivendo com as pessoas, você acaba adquirindo os hábitos da pessoa. Acho que o Arlo e a Mirelle, né, que são um casal mais recente aqui da igreja, eles estão tendo essa experiência, né, de conviver. Aí acaba o Arlon pegando, né, as manias da Mirelle e a Mirelle pegando as manias do Arlon. Isso é comum, porque a convivência leva a isso. Eu vejo, né, que às vezes, irmãos, eu brinco muito, né? Quem me conhece, está mais perto de mim, sabe que eu sou muito brincalhão. Então o pessoal fala, eu procuro tirar assim, né? E às vezes eu vejo o Isaac, né, falando coisas que eu falo, brincadeiras que eu falo. Meu Deus, eu falo muita besteira. Ou seja, é a convivência. Isso é relacionamento. As pessoas acabam pegando as nossas manias. Então, os discípulos, de tanto andar com Jesus, acabaram ficando parecidos com quem? Com Jesus. Prova disso, no jardim do Getsêmani, quando Jesus está ali e os soldados chegam, né, com os principais sacerdotes ali, os soldados do templo, para prender Jesus. Eles tiveram dificuldade de reconhecer Jesus. Tanto é que Judas deu o que para eles? Um sinal. Olha, aquele que eu beijar é esse. Por que ele deu esse sinal? Justamente isso. De tanto eles andarem com Jesus, eles ficaram parecidos com Jesus. Talvez o modo de vestir, né? Porque a gente acaba querendo padronizar a vida. E é isso que Deus espera dos seus filhos. Deus espera cada um de nós, irmãos, ficar parecido com quem? Com Jesus. A vontade de Deus, irmãos, para os seus filhos é espelhar, presta atenção que eu vou falar, espelhar e espalhar a glória de Deus através da minha vida e da tua vida. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que espelhar, né? Ou seja, as pessoas olharem para a gente e ver em quem? Em mim e você. Jesus. E eles tiveram dificuldade. Por isso que no meio dos que estavam ali, né? 11, né? Lembra que o traidor vinha junto com os soldados lá, né? Então 11. Com Jesus 12. Então 12 pessoas, né? E aí Judas teve que ir lá beijar um para dar o sinal. É esse aqui, prende ele. Porque tiveram dificuldade. Relacionamento. Então, irmãos, esse relacionamento, Deus procura ainda hoje. E quantas pessoas, irmãos, professam conhecer a Deus, mas professam conhecer só de boca. Mas o coração está o quê? Longe de Deus. Por quê? Porque só professa, né? A gente não vê mudança na vida da pessoa. E o pastor pregando aqui de manhã no estudo, ele falou algo interessante. E eu até anotei aqui, peraí, aqui. Uma confissão não faz um crente verdadeiro. Porque tem muitas igrejas por aí que dizem assim, olha, não é só tu confessar Jesus, e até eles ajudam nessa confissão, né? Ora comigo aí, né? Senhor Jesus, aí a pessoa repete dali, né? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E irmão, isso não é confissão, não. Primeiro porque lá em Romanos 10:9, né? Se com a tua boca confessar. Não é o pastor confessar com a minha boca. É ele confessar com a boca dele, com entendimento, sabendo o que está fazendo.
E a maioria, irmãos, das conversões que acontecem por aí não é uma conversão genuína. Por que que não é conversão genuína? Porque é somente uma confissão. Só é da boca para fora. E no mesmo Romanos 10:9 fala que é com a boca e o coração. Com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração crê. É com o íntimo. Então uma confissão não faz um crente. Então, irmãos, uma confissão não faz um crente, o que que faz? É uma confissão seguida de uma conversão. E essa palavra conversão é mudança. Tem pessoas que não estão nem mais vindo aqui para a igreja. Mas até ano passado fizeram uma confissão aqui, mas foi só uma confissão. Não tem mudança nenhuma. Tem gente que ainda continua andando em boca de fumo. Nas festas, não faz questão de esconder para ninguém. Ainda posta ainda. Onde está e o que está fazendo. E fez confissão aqui. Aqui, nessa igreja aqui. Mas foi só uma confissão. Foi só da boca para fora. Porque se tivesse sido uma confissão seguida de uma conversão, aí isso resulta o quê? Isso é salvação. É mudança. É mudança de atitude. É mudança de comportamento, de procedimento. E até diverte, irmãos. Isso é conversão, mudança. Mas isso, irmãos, essa conversão, ela é levada por uma convivência. Por uma convivência. Irmãos, eu lembro que depois que eu recebi Cristo como meu Salvador, né, Ele teve misericórdia de mim, me alcançou, me salvou, né? No dia 29 de agosto de 1999. Irmãos, eu mudei, irmãos. Eu mudei. Lógico, não foi aquela mudança que a pessoa espera, né? Aquela mudança de fada, né? De desenho, né? Que ela chega com a varinha, né? Com a estrelinha na ponta, né? E coloca, bate na cabeça do camarada assim, plim, e muda. Não. Toda mudança, ela requer o quê? Um processo. Um tempo. É ou não é verdade? É um tempo para mudar. E quando é uma conversão, irmãos, a pessoa procura mudança. Procura ou não procura? Procura mudança. Não fica se escondendo atrás das desculpas esfarrapadas. É difícil para. Eu sei que é difícil, mas você está lutando. Ou quando chega, né, a oferta, né? Lembra que o diabo, irmãos, sabe quem inventou o delivery? Foi o diabo. Ele manda entregar em casa. Estou lhe falando. Quantas vezes, depois que eu me converti, não foi gente lá na casa da minha mãe oferecer coisa para mim? Quantas mulheres foram lá pessoalmente, não foi ligando não, foi batendo lá. É isso mesmo que você está pensando. É isso mesmo. E eu tenho que dizer não. Mas por que e tal? Não, mas por quê? Agora eu sou crente. Para com isso, rapaz. Tu é novo ainda e jovem ainda, 22 anos. Tu é novo ainda. Tu tem que curtir tua vida. Não, agora é para valer. É para valer mesmo? Olha, e não sei o que. Sabe, meu irmão? Ao ponto de você ter que bater a porta na cara. E fugir, irmãos. Ou seja, a pessoa que está buscando o quê? Mudança. Porque o que adianta, irmãos? O que adianta eu abrir minha boca e dizer assim, não, eu sou crente. Tem muitos exemplos aí, né?
O Neymar diz que é crente. Quem acompanha redes sociais aí vê que ainda mais é em festa. O que teve nesse carnaval passado aí, passou aí, foi crente cantando em banda aí os evangélicos cantando em banda aí de carnaval na rua. Mas diz que são crentes. Como é que é isso, irmãos? Paulo escrevendo 1 Coríntios, né, final do 6, início do 7, diz que não tem comunhão das trevas com a luz. Que associação vai ter o crente com o incrédulo? Não tem, não dá certo. Mas essa nova geração aí, de evangélico, entre aspas, eles estão procurando essa associação, se associando com o mundo. E o próprio Senhor Jesus, nesse mesmo evangelho de João, ele diz que do mundo, ele nos tirou, ele nos escolheu do mundo. Já nos tirou de lá. Então, irmãos, uma confissão seguida de uma conversão verdadeira, ela envolve o quê? Mudança. É mais baseada em quê? Em convivência. É convivência com a palavra de Deus, né? Foi através da palavra de Deus, irmãos, que eu fui conhecendo, aí sim, conhecendo mais de Deus, através da sua palavra. Não só de ouvir falar, né, como Jó, antes, ouvir falar. Um fala uma coisa aqui e às vezes fala até errado, né? Eu lembro que eu recebia muita orientação, né? Falsa, né? Olha, rapaz, tu tem que jejuar e tal, tantas vezes na semana e tal. E não aparece isso, essa prazepada, né? Quando a gente é novo convertido, e a gente é inexperiente e a gente acaba absorvendo o quê? Tudo. Eu vou citar um exemplo para vocês. Domingo, a gente fazendo a rota. E assim, eu com o pastor dirigindo, né? Eu aqui do lado. Aí o irmão vai dizer assim, poxa, esse irmão César, ele fica prestando atenção na conversa dos outros. Irmãos, não tem, lembra que a gente tem 2 ouvidos. Um estava emprestado para o pastor. E o outro lá atrás, né? Porque assim, né? A gente está aqui conversando. Então, da mesma forma, quem está lá atrás não ouve a gente conversando na frente? Ouve ou não ouve? Mas você ouve porque você quer? É porque está ali. A mesma coisa, irmãos. Acontece, quem está na frente ouve lá atrás. Não é porque a gente quer, é porque está ali. Mas aí um emprestado para o pastor e o outro lá para trás, né? E aí uma mocinha, né, conversando, até o Arlo tirando a dúvida dela, né? Foi quarta, né? Quarta-feira, sim, quarta-feira. Eu errei só o dia. Foi quarta-feira. E a mocinha com dúvida, né? Que esse negócio de profecia, né? De língua e não sei o quê. Que ela foi visitar uma igreja. Era a Dulce que estava com essa dúvida? E aí, se ainda valia para hoje, e não sei o quê, o que significava, e não sei o quê, né? Irmãos, isso é uma dúvida, eu não estou dizendo que isso é besteira, não. Isso aí é uma coisa lícita. Isso aqui é sinal de quem é alguém que quer o quê? Aprender. Buscando o quê? Conhecer mais. Isso é bom, porque isso vai trazer o conhecimento a respeito de Deus, tá? Mas não fica o conselho que eu dou, não fica na informação que passarem para ti. O mesmo conselho que o nosso pastor, que já está na glória, dava para a gente era capítulo, versículo. Ouve, tá, mas me diz aí onde é que está na Bíblia isso, me mostra aí. E você vai ver que a maioria das coisas, a pessoa, não sei, está na Bíblia. Mas em que Bíblia? Você sabe que hoje tem a Bíblia dos TJ, né? Testemunho de Jeová, para confirmar as doutrinas deles, né? Tem a Bíblia dos inclusivos, né? Que vocês sabem quem são, para confirmar, né? O pecado deles. Em que Bíblia está isso? Então, é importante
a gente tirar essas dúvidas, né? E mais comparando com o quê? Com a Bíblia. Ah, mas fulano falou, mas vê na palavra. Se não está de acordo com o que ele falou, entre o que ele falou e o que Deus fala aqui, fica com o que está o quê? Na Bíblia. Aqui não tem como você errar. Irmãos, e aí outro conselho que o nosso saudoso pastor, né, dava para os seus alunos no seminário. Se você permanecer naquilo que está na Bíblia, dificilmente você vai falar uma besteira. Dificilmente você vai errar. Ele não falava isso pra gente? Dificilmente. É por isso, irmãos, que tudo que a gente procura falar aqui é baseado onde? Nas Escrituras, na palavra de Deus. Ah, mas eu não concordo. O problema é teu com Deus. Que assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então, esse conhecimento de se relacionar. E tem pessoas, irmãos, que passam anos e anos e anos, e tem 20, tem 30 anos de crente, né? E a gente não vê uma mudança no sentido de amadurecimento. Mas por que não amadurece? É porque falta o quê? Conhecimento das Escrituras. Conhecimento das Escrituras. Conhecimento de Deus. Convivência com Deus. É tempo com Deus, irmãos. E o que leva a gente à maturidade espiritual, crescimento espiritual, é comunhão com a palavra, é comunhão na oração. Eu estou vendo a hora da gente chegar um dia aqui da gente chorar aqui na frente implorando, por favor, isso ajuda, por favor, venham para o culto de oração, venham para o culto de doutrina. Estou vendo a hora, irmão, sinceramente. E talvez alguém que ouve aqui pode até se aborrecer. Lá vem o irmão cobrando. Não é cobrando, não. A gente não quer essas cadeiras aqui cheias, não. E quer. Mas sabe por quê? Porque a gente entende que é bom você estar aqui aprendendo o quê? Mais a respeito da palavra. De oração. A respeito de oração. Irmãos, lá vai mais uma vez, né? Eu aprendi a orar, só tem uma forma de a gente aprender a orar. Qual é? É orando. Tudo tem a sua teoria e tem o quê? A prática. Quem fez o curso comigo aqui de professor de criança, está tendo sua prática agora. E tem alguns que chegam, meu irmão, mas aconteceu isso. Eu não falei para ti, eu não falei na aula tal. Foi realmente, mas agora, só falando uma coisa, né? Até a Mirelle aqui, né? Eu falei nas nossas aulas, né? Que já dá para ela conversar com o BBD. E eles têm feito isso, né? Tem conversado e tudo. E ela tem dito, né? Que quando eles começam a orar, começam a falar da palavra, a cantar, diz que a criança se mexe. Não é verdade? Irmãos, é evangelizar no ventre mesmo. Ele ouve. A ciência prova isso. E ela está tendo a experiência dela o quê? Agora. Isso é maravilhoso. Continua. Já vai vir para o mundo evangelizado já, né? Pelo menos ouvindo, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E quando vai crescendo, tendo um entendimentozinho, por isso que tem criança de 1 ano e meio, 2 anos, que entende e se converte, porque o pai e a mãe já vêm trabalhando, ó. Aí o exemplo, a Rebeca. Fazia a mesma coisa com a Marianinha. Mesma coisa. E vai fazer com o outro já, né? Ou a outra. Que tá engatilhado aí o outro já. A gente soube hoje. E é maravilhoso, mas o quê? É convivência, irmãos. Convivência. Assim. O terceiro exemplo, desconhece totalmente, que é justamente o de Atos, né? O de Atos 17, aquilo aqui que eu falei para vocês, né? Que o Paulo foi para a cidade de Atenas, né? E eles estavam cultuando, tinha lá um monumento, um altar dedicado ao Deus desconhecido. E eles cultuavam esse Deus sem conhecer. Quantos não estão cultuando um Deus desconhecido hoje, sem conhecimento? E até mesmo muitas igrejas. Por isso que
que aceitam certas coisas, sabe? Eu descobri um canal de um camarada aí, vou até passar pro pastor. Irmãos, ele tem postado uns vídeos, meu irmão, cada coisa absurda, irmãos. Cada coisa absurda que você, meu Deus, eu não acredito não. Eu vou citar só uma para vocês. Uma. De várias. Essa eu vi hoje, tá quentinha. É um camarada, meu irmão, diz que ele é desses que ele vai pro monte orar, né? Só que ele diz que o preferido dele de orar é na mata. Diz que ele é no rio, né? No rio tem mata, então diz que ele vai pra mata, né? Aí quando ele chega lá na mata, ele diz que tem um tal de um espírito chamado Joma. Já ouviu essa, Arlon? Joma. Diz que quando ele chega lá, ele é possuído por esse espírito Joma. E quando ele chega lá, olha, o Joma falou isso pra mim, falou isso pra tal, não sei o quê. E é Joma pra cá, é Joma pra lá. Onde na palavra de Deus, irmão, está escrito isso? E o cara, meu irmão, usando isso dentro da igreja. E os irmãos, glória a Deus, aleluia. Deus desconhecido. Cultuando um Deus desconhecido. E só a placa, né, de fachada, igreja evangélica e tal. Mas é um Deus desconhecido. Que eles cultuam sem saber. E o camarada lá é de uma pra cá, de uma pra lá, e não sei o quê. E o pior não é isso. O pior é que os caras funcionam na rede social dele, meu irmão. Eu tenho um cara barbado, roçando a barba no cangote dele. Não sei se esse é o Joma, né? Talvez seja o Joma, né? Que vergonha, irmãos. Mas é um Deus desconhecido. Irmãos, no capítulo aqui, voltando para João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Eu não sei se você sabe, é uma das primeiras coisas que é ensinado para o judeu. Uma das primeiras coisas. Existe só um Deus. Não está ali, é Deuteronômio 6,4. Deuteronômio 6,4. É a mesma coisa que o Senhor está dizendo aqui, ó. Conheço a ti como único Deus. Deuteronômio 6,4. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E não é isso que Jesus está aqui citando na oração dele? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus. Presta atenção. Verdadeiro. O único Deus verdadeiro. E se ele está falando aqui, o único Deus verdadeiro, isso quer dizer que tem Deus falso? Ele não tem. E muito. Só na Índia tem 1 milhão de deuses falsos. 1 milhão. Mas verdadeiro só existe um. Só existe um. E olha só, não é só conhecer o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. É aqui que eu quero chegar, né? Por isso que está ali Messias, né? O Messias. A palavra Cristo, aí está em grego, né? Cristo. Messias é em hebraico, que tanto Messias quanto Cristo é o mesmo significado, que quer dizer escolhido, ungido. E Jesus foi o Messias, e é o Messias, o escolhido de quem? De Deus. Mas para quê? Para executar uma missão. E ele vai dizer aqui, ó, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem? Enviar-te. Mas enviou para quê? Com uma missão. Aí ele vai dizer aqui no verso 4, eu te glorifiquei na terra,
consumando a obra. Se você trocar essa palavrinha obra aqui por missão, vai dar a mesma. Consumando a missão que me confiaste para fazer. E Jesus, irmãos, ele deixou a glória, o louvor dos anjos para vir para esse mundo. Não foi para tirar férias, não, como eu costumo dizer aqui de vez em quando. Ele veio com uma missão. Primeiro, satisfazer a justiça de Deus, que foi ofendida onde? Lá no Jardim do Éden, quando ele criou o homem e a mulher. Como é que eles ofenderam a Deus? Pecando contra Deus, desobedecendo a Deus. A santidade, a justiça de Deus, tudo que envolve, irmãos, a pessoa de Deus, foi ofendida no pecado de Adão e de Eva. Tudo. E isso precisava ser reparado. E Jesus veio. Sabe por quê? Porque o primeiro homem, o primeiro Adão, falhou. E o último Adão, que é Jesus, Paulo falando aos Coríntios, né? O último Adão, ele veio reparar tudo isso. Satisfazer a justiça de Deus. Romanos 8:1, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Presta atenção que ele usa a palavra Cristo, o Messias, o prometido, o escolhido. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Agora eu pergunto para vocês, todo mundo está em Cristo? Vou mudar. O mundo todo está em Cristo? Não. Mas para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Mas por que não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então Jesus, irmãos, ele na cruz, ele tomou o meu lugar e tomou o teu lugar naquela cruz, fazendo a justiça que Deus o quê? Esperava. Por isso que ele satisfez a justiça de Deus através do sacrifício dele mesmo, no nosso lugar. Porque se dependesse, irmão, de mim, ou de cada um de vocês, ou seja, de qualquer outra pessoa fora de Jesus, nós ainda, irmãos, estaríamos debaixo da ira de Deus. Nós ainda estaríamos debaixo da condenação eterna. Mas por que não estamos mais? Porque Jesus, na sua morte na cruz e ressurreição, ele satisfez a justiça de Deus. Segunda coisa da sua missão, ele veio para subordinar Satanás. Lembra que quando Deus criou esse mundo, Deus entregou nas mãos do homem, para o homem cuidar. Mas quando Adão pecou, ele entregou essa autoridade que Deus tinha dado para o homem. Para quem? Para Satanás. E na sua morte e ressurreição, uma das coisas era pegar de volta essa autoridade que foi entregue para Satanás pelo próprio homem, por causa do pecado. Foi o pecado que deu legalidade, né, para o diabo agir na vida das pessoas, da humanidade. É por isso que ele pinta e borda. Por quê? Porque o pecado dá essa legalidade. E Cristo é que cancela isso, através da sua morte e ressurreição. Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Está aqui, irmãos. Foi na cruz que Jesus derrotou o diabo, derrotou o mundo, subordinou Satanás. E na sua missão ele tinha que salvar o pecador. Efésios 2:1. Ele vos deu vida.
Ah, mas eu tenho vida independente de Jesus, vida física, mas não espiritual. E o que Efésios 2, ele vos deu vida, essa vida é a vida espiritual. Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Que isso é a condição geral de todos os homens e mulheres, de todas as pessoas desse mundo. Nascem nesse mundo, mas já nascem mortos, o quê? Espiritualmente. E só tem vida através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui, a quem enviaste, né? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra, a missão que me confiaste para fazer. Que obra? Satisfazer a justiça de Deus, subordinar Satanás e salvar o pecador. Mas vamos avançar. E ele se tornou o único mediador. Eu confesso para vocês que no meu tempo de incredulidade, eu me denominava católico romano, mas eu não... dificilmente ia para a igreja, uma vez ou outra eu ia para a igreja. Mas, mesmo eu cheguei até a fazer catecismo, né? Na época, mas graças a Deus não avancei, né? Iniciei, mas não concluí, né? E por isso não passei pelos primeira comunhão, crisma, não sei o que, essas coisas, graças a Deus, né? O Senhor me livrou. Mas no pouco que eu aprendi, num dos ensinamentos do catecismo era que os santos católicos, eles são o quê? Mediadores. Eu posso orar, fazer minha reza, né? Eles usam a palavra rezar, né? Posso rezar para São José, São João, São Pedro, que eles vão mediar com Jesus, né? Posso orar rezar para Maria, né? Que ela é a mediatriz, né? Tem os mediadores e a mediatriz, né? E a Maria é a mediatriz. Só que quando a gente chega lá em João capítulo 2, nesse mesmo evangelho, quando Jesus é convidado para um casamento e acaba o vinho, aí a mãe dele vai lá, né? Olha... Aí eles pegam daí, né? Ela que foi lá mediar, né? Pedir em favor do casal. Mas eles param por aí, não continua o texto, né? Que ela chega, ó, faz tudo o que ele mandar. Não é o que ela pediu, não foi? É o que ele mandar. Jesus. E eles têm essa ideia. Ah, não, porque é a mãe, né? E aí, qual é o filho que não vai atender a mãe? Se for nos dias de hoje, né? O que tem de filho rebelde aí, né? Mas Jesus, irmãos, presta atenção, por isso que eu coloquei ali, né? O único mediador. O que é o mediador? É aquele que está no meio. E nós precisamos, a humanidade precisa de um mediador entre Deus e os homens. Jesus está no meio, por isso que ele é o único mediador. 1 Timóteo 2,5 diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Se talvez, irmãos, o apóstolo Paulo parasse aqui, né? Parasse de escrever aqui, o Espírito Santo, né? Não, para aí. Ia dar margem para muita gente dizer, não, esse mediador aqui é São Francisco, é São Gonçalo, é Maria, é não sei o quê. Mas preste atenção, que a obra do Espírito Santo é completa. O único mediador entre Deus e os homens, diz o quê? Cristo, Jesus, homem. Não adianta você recorrer para santo fulano de tal, primeiro porque eles não vão te ouvir. Já começa daí. Mas esse aqui te ouve, o Senhor Jesus, porque ele é o único, não há outro.
nós cantamos, né? Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu, por Jesus, irei. É só através dele, irmãos. Ninguém vai chegar no céu através de outra pessoa. Lembra que um pecador não pode remir, não pode salvar outro pecador. Mas por que Jesus pode? Lembra que Jesus foi o único nesse mundo sem pecado. Por isso que ele pode te salvar e salvar qualquer um que se chegar a ele. Então, o único mediador, João 14,6, né? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, ele, né, quer chegar até Deus é através de mim. Então, se a gente imaginar aqui, tem até umas ilustrações de algumas lições para criança, né? Até para mostrar isso para elas, né? O nome Jesus escrito, mas em forma de ponte. Aí a criança está aqui do lado, e aqui está o nome Deus, e para a criança chegar até Deus, ela tem que atravessar a ponte chamada quem? Jesus. Por quê? É o único mediador. Quer chegar até Deus? É através de quem? De Jesus. Não adianta você querer dar a volta, não vou por aqui não, por essa ponte, eu vou atalhar por ali. Você pode pegar atalhos, mas você nunca vai chegar em Deus. Agora, se você ir pela pessoa certa, que é Jesus, você vai chegar em Deus, certamente. Mas fora dele? Irmãos, eu vou colocar aqui 4 palavras, e a primeira já está ali, que é ignorância. Hoje, muitas pessoas, e talvez não seja o caso, de ignorância. Porque ignorância é no sentido de falta de conhecimento, e falta de conhecimento total. Hoje em dia, dificilmente, eu acredito, não estou dizendo que não exista. Existe, né? Alguns lugares remotos, onde o que eles conhecem, tem o conhecimento de Deus, né? É limitado. Tem até algumas tribos ainda, né? Algumas ilhas no Pacífico Sul e tudo, que eles não deixam chegar missionário lá, né? E até no Brasil mesmo, para a banda do Acre, né? Tem uma tribo, né? Que já estão há anos, né? A própria FUNAI não chega lá. Não chega lá. Então, é ignorância total. Mas eles têm lá, né? O Deus da Mata, né? O Joma. Enfim, Deus da floresta, não sei o quê. Mas o Deus verdadeiro, eles não têm conhecimento de nada. Então, é ignorância total. Agora, o que eu quero dizer é que aqui, hoje, ninguém é ignorante totalmente, é? Não. Por quê? E principalmente, irmão, nos nossos dias. Eu não tenho Bíblia. É interessante, né? Que a pessoa, ela não tem dinheiro para comprar uma Bíblia, mas ela tem dinheiro para comprar um bicho desse aqui, não tem? Isso aqui não falta. E tem pessoas que todo ano é que nem carro, né? Antigamente, né? Quem tinha dinheiro antigamente, né? Todo ano era um carro novo. E tem pessoas que todo ano troca o celular. Aí você pode instalar aqui, né? A Bíblia. Então não tem desculpa. Eu não conheço a Deus. Então, ninguém aqui é ignorante totalmente, né? Oséias 4,6 vai dizer assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E é por isso que a gente vê cada presepado hoje nas igrejas que se diz igreja de Cristo, tem pessoas fazendo macumba literalmente na igreja, dentro da igreja, nos templos. Mas por quê? Ignorância, falta de conhecimento. Por isso que o meu povo perece por falta de conhecimento. E no mesmo livro de Oséias, capítulo 6, não vai tomar 6, é depois de Daniel. Oséias, capítulo 6, versículo 3, não vai fazer que nem o
um diácono que o pastor teve, né, lá no interior de Manaus, lá, Canutama. Leu a Bíblia uma vez, não preciso ler mais, que eu já conheço tudo, né? Olha só o que o Oséias diz assim, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, a gente nunca vai ter o conhecimento total do Senhor Deus. Nessa terra, não. Por isso que ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Essa palavra é a mesma coisa que sacrifício, né? Então, mais do que sacrifício, Deus quer o quê? Que você conheça Ele mais. Mais. Porque quanto mais você conhecer a Deus, melhor você vai servi-lo, melhor você vai agradar a Deus. E às vezes, irmãos, a gente até gosta da pessoa, tem empatia, né, com a pessoa, e às vezes a gente quer até agradar. Só que às vezes, pelo nosso conhecimento superficial, a gente querendo acaba assim, errando, porque a gente quer agradar, mas naquilo que a gente faz acaba desagradando. Dá um exemplo. Por exemplo, tomar um exemplo como o Arno, né? Eu quero agradar o Arno. Vamos imaginar que eu suponha que ele gosta de bolo. E eu sei que ele gosta. Só que tem que ser dois, né? Só que eu quero agradar o Arno, vou fazer um bolo para ele. Só que eu vou fazer um bolo algumas pessoas falam baunilha, e é o nome certo, né? Algumas pessoas falam baunilha, não é isso? O bolo de baunilha. Só que eu chego lá, meu irmão, eu fiz esse bolo de baunilha pra ti. Aí ele pega assim, meu irmão, só que eu não gosto de baunilha, eu gosto de chocolate. Aí você não vai ficar envergonhado e sem jeito, mas não quer agradar? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque quanto mais você conhecer a respeito de Deus, e só tem uma forma de você conhecer a respeito de Deus, é através da sua palavra. É aqui, irmãos, que nesses 23 anos, mais de 23 anos, servindo ao Senhor, não deixando de ler. Eu não li só uma vez, não. Até 23 anos lendo, irmão, a palavra de Deus. Buscando, eu não vou dizer para ele, eu conheço Deus. Eu conheço um pouquinho. Um pouquinho. Mas nesse pouquinho que eu conheço a Deus, irmãos, é sempre procurando conhecer mais. Conhecer mais. Conhecer mais. E procurando, né, aquilo que eu tenho conhecido aqui, agradar a Ele, através das coisas. Lembra que o Tiago diz que a Bíblia também é como um espelho, né? Que a gente vê. E o espelho serve para quê, irmãos? Para ver o nosso reflexo. E ver se o cabelo tá arrumadinho, né? O pessoal fala, lá na escola, o pessoal... não vou falar isso aqui não. Vamos adiante. Então, aqui é o espelho. Quando eu leio, irmãos, tenta te enxergar aqui, né? Em coisas que Deus fala aqui. E que talvez a gente ainda faça ainda. A gente ainda falhe. Que precisa ser o quê? Mudado. E se eu quero agradar a Deus, eu tenho que fazer o quê? Mudar. Para agradar a Ele. Então, ignorância, que não é o caso aqui. Ou talvez incredulidade, que já isso seja o caso, né? Por que incredulidade? Falta de confiança. Sabe, já ouviu o Evangelho, talvez até tenha lido a palavra de Deus,
mas não quer crer, não quer confiar em Cristo. João 8:24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Que eu sou o quê? Que eu sou a salvação, que eu sou a vida eterna, que eu sou o Salvador. Não quer crer. E o que ele está dizendo aqui? Que vai morrer aonde? Nos pecados. Mas vai morrer por quê? Por falta de conhecimento? Não. É incredulidade. Não quer crer. Próximo. Indiferença. O que é indiferença? Indiferença é falta de interesse. Tanto faz, não me interessa. Eu quero destacar aqui, 1 Coríntios 15:32, só a última parte do versículo que diz assim: comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Isso fala da pessoa que, tanto faz ir para a igreja, como não ir, ouvir a palavra, não ouvir, eu vou morrer do mesmo jeito. Você já ouviu conhece pessoas que já falaram isso? Eu vou morrer do mesmo jeito, é indiferente. Não tem interesse pelas coisas espirituais, pela vida eterna. E muitos só vão passar a dar valor à vida espiritual, à vida eterna, quando já for o quê? Tarde demais, quando não estiver nem nesse mundo. O próprio exemplo é a história, né? Lucas, capítulo 16 e versículo 19 em diante, que fala lá a história do rico e Lázaro. O rico não tinha interesse pela vida eterna. Mas ele foi passar a se interessar quando? Quando já tinha partido desse mundo. E lá no inferno ele foi demonstrar o quê? Interesse. Mas adiantou se interessar? Se interessou tardiamente. Isso é o perigo, irmãos. Você não tem interesse pelas coisas de Deus. E quando vai procurar ter interesse, já é o quê? Tarde demais. Então, falta de interesse. Ou então, insubordinação. Ou seja, falta de obediência. João, capítulo 5, e o versículo 39 e 40. João, capítulo 5, versículo 39 e 40 diz assim: examinai, presta atenção aqui, examinai, ou seja, se examinar conheçam, né, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Quantas pessoas, irmãos, já ouviram falar de Cristo? Sabe da sua obra na cruz, sabe da sua missão, porque ele veio para salvar o pecador, para libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas para quem quer ser liberto. Mas tem pessoas que não querem ser libertos do seu pecado, não é verdade? Não querem. Então, se eu sei o certo e eu não quero, isso é insubordinação. Resumindo, falta de obediência, é rebeldia, é desobediência a Deus. E a desobediência, irmãos, ela é como o pecado de feitiçaria. Já disse Samuel, né, repreendendo Saul. Desobediência a Deus. E toda desobediência, irmãos, ela vai ser punida. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém, presta atenção, rebelde, desobediente contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É o rebelde, o obediente, né? Que crê em Cristo e se entrega para Cristo. Ele tem a vida eterna. Mas o rebelde,
sabe que está errado, mas ele quer continuar no erro dele. Ele vai ser punido, né, com a ira de Deus. Já está a ira de Deus sobre a vida dele. Irmãos, vida eterna e vergonha e horror eterno. O profeta Daniel, capítulo 12, e o versículo 2, ele diz assim, ó, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, aqueles que creram, é vida o quê? Eterna. Mas os que permaneceram na incredulidade, é o quê? Vergonha e horror eterno. E quando o Senhor Jesus ele fala aqui, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E quando a gente ouve, né, essa palavra vida eterna, que geralmente vem na tua mente, uma vida que não acaba nunca. Ou seja, quando você ouve essa palavra vida eterna, você lembra de quantidade de vida. Mas a vida eterna, irmãos, ela é mais que quantidade de vida. A vida eterna, ela é quantidade de vida, sim, mas ela é qualidade de vida também. Olha só esse texto aqui de Apocalipse 21, 4 a 8. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Isso quer dizer que não haverá mais tristeza. E se não houver mais tristeza, não vai ter mais... Como é que é a doença? E hoje em dia tem muitas pessoas que... Depressão. Obrigado, Camila. Não vai ter. O que é depressão? É tristeza profunda. É qualidade de vida. Tem pessoas que não querem nem mais viver mais com depressão. Então, qualidade de vida. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Isso aqui, irmãos, é qualidade de vida. Agora olha só. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. A qualidade de vida e quantidade de vida, né? E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí eu termino essa mensagem de hoje aqui com vocês perguntando o seguinte: Deus, ele é atemporal, né? Fora do tempo. O tempo não existe para Deus, existe para a gente. Então, para Deus, isso aqui já aconteceu. Tanto é que ele mostrou para o apóstolo João. Já aconteceu. E talvez a gente esteja até inserido aqui. As pessoas que estão aqui hoje estejam inseridas já nesse tempo já, que já aconteceu para Deus. Talvez alguns na parte boa, né? Sem dor, sem choro, sem pranto. Mas quem sabe, alguns inseridos nessa segunda parte aqui.
Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é todas essas pessoas, né, que praticam essas coisas aqui, ó. Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos. Você pode me responder se essas pessoas aqui, um dia, elas não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus? E a oportunidade que elas tiveram, elas preferiram ficar na ignorância, não saber, conheceram, mas não quiseram crer. Ele fala aqui dos incrédulos, né? Que vão estar aqui nesse. Então você já sabe que esses aqui, não quero crer. Já ouvi, não quero crer. Está inserido aqui. A indiferença. Tanto faz como tanto fez. Ou no céu, ou na terra, para mim tanto faz. Ou os desobedientes, rebeldes, insubmissos, ouviram a verdade. Mas a parte que lhes cabe é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, 2 lugares somente. Vida eterna e vergonha e horror eterno. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês aqui. Ó, o que é a vida eterna? É sem pranto, sem dor, não vai ter mais morte. Tem outro trechinho dele aqui que não vai ter mais fome. Vergonha e horror eterno. Está aqui. É lago de fogo e enxofre. Eternamente. Mas é por falta de conhecer a Deus? Hoje em dia não é mais desculpa. Talvez há 100 anos atrás era. Mas hoje não é mais não. Qualquer lugar você pode buscar Jesus, né? Se você digitar aqui no Google, né? Jesus, vai aparecer muitas coisas lá. Vai aparecer Bíblia, muitas coisas. Hoje em dia não é mais desculpa. Não é à toa que o apóstolo Paulo escrevendo no primeiro capítulo de Romanos, né? És indesculpável. Então você que já está ouvindo, né? Mais uma vez, é indesculpável. E talvez, ou você pode estar entre os que vão herdar a vida eterna, porque realmente creram no Senhor, entregaram sua vida ao Senhor Jesus e se converteram e nasceram de novo realmente e tiveram uma verdadeira conversão, uma mudança. Isso aí é vida eterna, garantida por mim, pelo Senhor Jesus e a obra que ele fez na cruz. Satisfez a justiça de Deus, subordinou Satanás e de quebra salvou um pecador miserável como eu e você. Mas se você ainda continua, né? Na incredulidade, ou na indiferença, ou na insubordinação. O que te espera não é vida eterna, não. É vergonha e horror eterno. Que Espírito Santo de Deus ilumine tua mente, teu coração, para essas verdades e te ajude a tomar uma decisão. Não amanhã, hoje. Tem um hino que diz, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então se tem alguém que entendeu essa mensagem e sabe que anda distante de Deus, longe de Deus, né? Até pelo fato de conhecer pouco a respeito de Deus. Mas se você quiser ter uma compreensão melhor, depois vem conversar comigo ou com o pastor Éder, que a gente pode até te orientar melhor. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar a Tua palavra mais uma vez, expor a Tua verdade. E o Senhor trabalhe, Senhor Deus, na vida de cada um aqui. Os salvos, edificando, consolando e exortando, Senhor Deus, para viver uma vida melhor a cada dia. Uma vida que te agrade, que te honre, que te louve. Mas aqueles que andam na incredulidade, na rebeldia, Senhor Deus, na indiferença,
que o Senhor tenha compaixão e misericórdia e abra o entendimento para compreender essas verdades e dar a fé para crer no Senhor e ser salvo, Senhor Deus, até dessa segunda morte, dessa condenação eterna. Por favor. É isso que eu oro, Pai, e te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e que Deus continue, irmãos, nos abençoando e ajudando. Amém? Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja